Muito boa noite, estamos novamente aqui em Estúdio B, Central de Entrevistas, nessa transmissão aqui para todos vocês que estão aí do outro lado, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no YouTube, recebendo hoje aqui o deputado estadual Marcelo Ferreira Ribeiro, Marcelo do Seu Dino, do PSL, primeiro mandato do senhor, né? Isso. Já foi vereador por 2 ocasiões em Duque de Caxias. Nós vamos bater um papo aqui com ele, dele falar um pouco sobre esse primeiro mandato lá na Alerj, sobre as aspirações dele no futuro e sobre provavelmente a sua candidatura à Prefeitura de Duque de Caxias no ano que vem. Ao meu lado aqui a Thaís Fatioli, jornalista, que eu recebo com muito prazer, tá bom? E ela vai falar um pouquinho aqui sobre a biografia do Marcelo do Seu Dino, o convidado de hoje do Estúdio B, Central de Entrevistas. Boa noite a todos e todas. O Marcelo do Seu Dino, como o Marlon falou, ele foi eleito deputado estadual em 2018 pelo PSL com 25.497 votos. Tem 50 anos, né? Recém-feitos, semana retrasada, né? É policial militar, exerceu 2 mandatos de vereador por Duque de Caxias, foi candidato a vice-prefeito nas eleições de 2016, na chapa do deputado federal Áureo, e também tem a sua esposa, Deise do Seu Dino, que foi eleita para vereadora, né, na Câmara Municipal de Caxias também. Essa é um pouquinho da trajetória do nosso convidado de hoje. Tá certo. Eu dou as boas-vindas aqui ao deputado Marcelo do Seu Dino e ter seus primeiros comentários aí para o pessoal que está nos assistindo. Antes da primeira pergunta, eu queria que o senhor se apresentasse um pouco. Boa noite a todos. É um prazer poder estar aqui no Estúdio B. Boa noite, Thaís, Marlon. Prazer poder estar aqui para que a população possa conhecer mais um deputado novo, né, naquela casa, mas que tenha já uma trajetória na política para nós batermos um papo, conversarmos. Estou pronto aí para responder as perguntas das pessoas para que eles possam me conhecer um pouco melhor. Tá certo. Vamos, olha só, lembrando, antes da primeira pergunta que eu vou fazer aqui ao Marcelo do Seu Dino, ao deputado, que você pode e deve participar. Envie-nos as perguntas, tá? Nós vamos fazer uma filtragem aqui e vamos repassá-las aqui para o que o deputado Marcelo do Seu Dino responda todas as dúvidas que vocês tiverem. A primeira pergunta que eu faço ao senhor, o senhor foi candidato a vice-prefeito com o deputado federal Áureo nas últimas eleições municipais em Duque de Caxias. O senhor pretende caminhar com o Áureo agora nessa nova caminhada, digamos assim, à Prefeitura de Duque de Caxias ou não? Sem chance. Chance zero. E quando eu vim candidato a vice-prefeito, porque quando eu estive vereador por 2 mandatos, eu sempre gostei de realizações. Meu sonho é realizar, é fazer com que as pessoas possam realmente ter uma qualidade de vida melhor, e o Executivo te dá essa possibilidade, coisa que não te dá no Legislativo. Eu me identifico muito com o Executivo. Eu gosto de estar junto ao povo, conversar com o povo. Eu vi naquele momento uma oportunidade realmente de poder ter a caneta para realizar. Mas não foi a vontade de Deus, graças a Deus, perdemos aquela eleição, e todo sonho de vice-prefeito é ser deputado. Então, como Deus é maravilhoso na minha vida, fui deputado mesmo sem mandato. Consegui, Deus me abençoou, me direcionou e a gente conseguiu lograr êxito e ganhar essa eleição de deputado. Mas a chance de caminhar com o Áureo, zero. Agora o senhor seria, então, candidatura própria. Estão dizendo que o senhor seria um dos 8 do Bolsonaro, é verdade? Nessa pretensão de, na próxima campanha, de conquistar alguns municípios aqui no estado do Rio? Sou um dos 12 do PSL, né? Que hoje houve uma ruptura. Sou Bolsonaro, tenho um carinho muito grande, gratidão. Eu acho que é uma coisa muito importante a gente ter gratidão. Mas 80% dos meus votos foram em Duque de Caxias, então um voto muito concentrado. A gente tem uma história, né? Foram 2 mandatos e sou muito grato. Lógico, toda a trajetória que o Bolsonaro teve ao longo do tempo, tem até fotos dele falando sozinho, guerreando sozinho, aquela luta toda. Então, me deu uma força realmente, nos ajudou muito. Mas a gente também tem uma história de vitórias, de muitos mandatos, de realizações, de batalhas, de lutas, de parcerias e conseguindo avançar. Mas sou um dos outros que dá
nessa batalha junto com ele. Deputado, o senhor tocou na questão da sua trajetória. Para quem não lhe conhece muito bem, muito a fundo, sobretudo quem não é de Duque de Caxias, conte um pouquinho como é que foi a sua entrada na política, até mesmo antes, o senhor foi policial militar, já trabalhou como taxista, como caminhoneiro. Conte um pouco para quem está nos assistindo a história um pouco anterior dessa entrada na política do Marcelo Dirceu Dino. A história do Marcelo Dirceu Dino é a história de uma boa parte das pessoas da Baixada Fluminense. Uma vida de batalhas, de lutas, de família de guerreiros. Minha mãe, por exemplo, uma mulher que é um exemplo de mulher. Eu mando um abraço a todas as mulheres. Minha mãe é um exemplo para mim, né, como pessoa, como mulher, como mãe, como aquela que sustenta a base da casa, que é a mulher, né, tem meu pai. Mas a minha história sempre foi uma história de muita batalha, né? Comecei muito cedo, 16 anos, a trabalhar, 18 anos comecei a ser taxista, comecei no táxi e não conhecia a Zona Sul, não conhecia nada, trabalhava lá, rodava como louco, saía às 6 horas da manhã, chegava às 11 horas da noite, depois fui ser caminhoneiro, com 38 anos, com 30 anos, passei para um concurso público da Polícia Militar, fui para a Polícia Militar, 34 comecei minha faculdade de Direito, 38 fui eleito a vereador, primeira vez que eu vim candidato, ganhei a eleição, ganhamos a eleição, que ninguém ganha uma eleição sozinho, quero aqui agradecer minha equipe, agradecer minha família, toda a população, e tivemos 2 mandatos. A primeira eu ganhei a eleição, na segunda, na reeleição, fui o 4º mais votado, e quero dizer com maior tranquilidade, sou um político que não compactua com a compra de votos, não sou radicalmente contra isso, esse tipo de política errada. A nossa política é trabalhar todo ano, sempre estar próximo da população, para que possamos realmente, quando chegar na eleição, você poder ir lá conversar com as pessoas, para que as pessoas possam entender que você é a pessoa mais indicada para continuá-lo representando. Tá certo. O senhor tocou na questão aí dessa compra de votos, essa coisa toda. Recentemente teve uma reportagem que saiu na imprensa, mas notadamente pelo jornal o Globo, que deu dando conta daquela questão de candidaturas do PSL, do seu partido, que estariam envolvidas com compra de votos ou com candidatos laranjas. E o seu nome foi citado na ocasião. O que o senhor tem a dizer sobre isso? O que eu tenho a dizer é a coisa mais fácil, tendo tranquilidade de responder. Primeiro, que aquilo ali não é verdade, tá? E estão querendo me imputar que eu deixei de declarar R$50. Se você reparar bem, olhe bem a reportagem. Até dos outros não vou nem falar, vou falar do meu aqui. O que o rapaz fala é que a cada 100 panfletos que ele distribuir, ele ganhava R$50. Vê a quantidade de panfletos que eu fiz. Eu abri mão do fundo partidário. Eu usei praticamente 10% que um deputado pode usar. Usei R$95 mil. Foi o que eu usei de verba, de dinheiro. Minha candidatura sempre foram candidaturas com muita dificuldade, com muita luta, com muita batalha e com parcerias. E o rapaz falou que está pronto para poder ir lá e depois dizer. Ele mesmo falou que eu não fui nem atrás, porque eu estou tranquilo. Ele assinou um documento, está lá. Foi voluntários, como muitos foram voluntários nessa campanha do Bolsonaro. E aí, enquanto estão desviando milhões, botaram que eu tenho R$50 que eu deixei de declarar. Pelo amor de Deus, isso aí não existe. Nessa questão que o senhor tocou também da LERJ, dos 12 deputados do PSL, houve agora um racha, né? Mais recente. O senhor optou por ficar do lado realmente do PSL, junto dos correligionários do presidente Jair Bolsonaro. Diferentemente de alguns colegas seus do mesmo partido que tendem a optar a ficar com o governador Wilson Witzel. Por que o senhor se decidiu para ficar realmente no seu partido originário, que seria o PSL? Na realidade é o seguinte, hoje ninguém pode sair do PSL. Sim. Ninguém. Se qualquer deputado hoje sair do PSL, automaticamente pode perder o mandato. Sim. Então, na realidade, todos nós estamos no PSL. Uns resolveram ficar mais na dele, outros resolveram ter um posicionamento. Aguardando a formação do novo partido, o Aliança pelo Aliança. Então, automaticamente, hoje, é uma dificuldade que existe para saber realmente como vai ficar toda essa formação do novo partido Aliança. Então, alguns colegas, às vezes, ficaram um pouco receosos e resolveram ir trilhar um outro caminho. Mas o senhor optou pelo PSL e vai continuar caminhando junto com o presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, tudo isso. Positivo. Ainda falando na LERJ,
E falando em questão de ética, eu queria sua opinião sobre, recentemente também uma reportagem mostrou que 7 funcionários lá na Aleste têm super salários que chegam a quase 18 mil, salário, alguns próximos do salário de deputado. Qual a sua opinião sobre isso? É mais que deputado. É mais que deputado, né? Mais do que a gente. Eu não tenho no meu gabinete, não. Né? E que sequer aparecem, né, para trabalhar. Uns estão nos Estados Unidos, os outros aí pelo interior do estado. Como é que o senhor vê essa questão? É complicado, né? É uma coisa muito, muito difícil, no momento que nós vivemos do país, você ter esse tipo de cultura ainda, de práticas, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito que os meus parceiros estejam ali. A gente trabalha todo dia, nos reunimos todos os dias para estarmos conversando, vendo como é que nós vamos atuar, como nós vamos fazer para trazer uma qualidade de vida para a população. Eu, por exemplo, eu devolvo mais de 95% de uma verba que nós temos para carro, publicidade, gasolina, uma série de coisas que você pode utilizar com esse dinheiro, eu devolvo mais de 95%. Tá certo. Ainda, né, tocando nessa questão do bloco do PSL, deputado, num primeiro momento, os 12 deputados do PSL atuavam praticamente na base do governo Wilson Witzel. Isso. E agora, notadamente, já passou-se para uma posição até em alguns momentos mais ferrento que o PSOL. Poderia supor que isso fosse acontecer. Isso não deixa, talvez, uma imagem de uma certa incoerência no partido? Marlon, deixa eu falar uma coisa para você. Acima de qualquer coisa, nós fomos eleitos pelo Estado do Rio de Janeiro. Então, automaticamente, a gente tem um compromisso com a população. Eu não abro mão disso, já deixei isso bem claro, eu conversei com o senador Flávio. Meu irmão, eu fui eleito pelo Estado do Rio de Janeiro, eu tenho um compromisso. Inviabilizar qualquer governo, eu acho que isso não é bom para a população, para o Estado do Rio de Janeiro. Então, automaticamente, aquilo que eu falei, segurança pública é uma das minhas áreas, eu sou da cidade de segurança pública, então você não tem como fazer esse tipo de coisa. Por exemplo, que nem teve agora a votação do fundo, meu irmão, eu não vou votar um fundo, retirando o fundo para flexibilizar para ser usado em outras coisas, já que o fundo tem uma taxa de incêndio. Sim. E como uma verba que também que tem do FUSPOM, que vai da Polícia Militar, não tem como mexer nesses fundos para que realmente possa ser utilizado para outras coisas, visto que nós temos o maior desafio hoje dentro do nosso Estado, é exatamente segurança pública. Tá certo. E essa votação veio no momento também de uma certa inabilidade por parte do governador, que foi a tomada daquela decisão de retirar os policiais que estavam a serviço de segurança de parlamentares, notadamente que sofrem algum tipo de ameaça, né? Uma coisa, o que eu penso é o seguinte, a gente não pode levar a política para o pessoal, porque entre o Mário Rochedo, quem sofre é a população. Eu acho uma incoerência muito grande, seja de qualquer parte que for, partir para esse lado pessoal, esquecendo de que nós temos um compromisso. Então, nesse momento, meus policiais não foram mexidos. Eu tenho 2 policiais só comigo, não foram mexidos. Mas eu não aprovei essa atitude do governador de realmente retirar os policiais dos deputados, principalmente um deputado que tinha um alto grau de possibilidade de sofrer um atentado, né? Qual o seu principal projeto na área da segurança em tramitação? A gente tem o PSEG, que todos os empresários que devem ter um valor de ICMS 0,6, para ano que vem 0,8, ser destinado a essa verba para a segurança pública, para compras de carro, armamento, colete. Precisamos blindar os carros dos nossos policiais. Hoje a quantidade de policiais nossos que morrem é muito grande. Então a gente tem vários projeto até o último homem, porque hoje nós temos mais policiais que morrem se suicidando do que propriamente em combate. Não sei se vocês têm essa informação. Então, para que possa realmente estar acolhendo não somente o policial, mas a família do policial também. O senhor acha Família Segura, né? Está lembrando ali, tem um monte de projetos, nós temos Família Segura. A área de segurança pública é realmente a sua área prioritária de atuação? Não, eu vejo, assim, eu nunca tive uma área única. Só que, como deputado estadual,
o maior desafio que nós temos no Estado, vamos falar de economia, como é que você vai crescer economia se você tem violência? Se você tem um valor muito alto de seguro? Então você não tem como falar de economia sem falar de segurança pública. Eu me lembro quando um secretário esteve lá na casa, na Alerj, aí estava falando, falei, pô, você falou de tudo, esqueceu de falar do primordial, segurança pública, porque senão você não consegue atrair os empresários, que é o grande desafio que o Rio de Janeiro tem hoje, e principalmente a minha amada Duque de Caxias. A questão também de distribuição dos policiais militares nos municípios também é uma questão que tem que ser enfrentada, né? Vamos lá, isso aí eu estive conversando esses dias com o nosso secretário de segurança, né, da Polícia Militar, Figueiredo, Coronel Figueiredo. E eu estava falando com ele, a Baixada Fluminense sempre foi esquecida e abandonada. Eu acho que os políticos que tiveram um mandato, não sei o que aconteceu, se era o próprio governador, seria leviano até eu levantar alguma coisa aqui, mas eu tenho cobrado muito isso a ele. Porque, infelizmente, se você for para o Leblon, você vai ver uma viatura em cada esquina. Eu não sou muito de frequentar a Zona Sul, mas um dia minha filha, pai, me leva no Barra Shopping, eu falei, tá bom. Aí quando eu voltei, eu quero voltar pela Orla, que eu adoro ver o mar. E aí, quando eu estava voltando, quando eu comecei a olhar, que você começa a ter aquele olhar mais, né, crítico, eu comecei a olhar e falei, meu Deus, uma viatura em cada esquina, e você olhava lá na outra esquina por dentro, viu o giroflex ligado, então quer dizer, tinha mais viaturas lá. Em contrapartida, Baixada Fluminense, bairro onde eu moro, é uma viatura do setor Eco, que vai da Ponte Jardim Gramacho até o Posto Bravo. Uma viatura para assumir ocorrência, para fazer tudo. Agora o coronel botou um subsetor Eco, mas que ele pega ocorrência, faz tudo. Então é impossível. Então não podemos admitir, porque a população da Baixada Fluminense não é melhor, mas também não é pior do que quem mora no Leblon. Isso não pode... porque o metro quadrado mais caro? Tá, tudo bem. Mas nós pagamos impostos aqui. Nós movimentamos esse Estado. Os trabalhadores que metem a mão, que fazem acontecer, está aqui na Baixada Fluminense. Então nós não podemos... Eu bato direto nessa tecla. Essa semana mesmo eu tive com o comandante, falei, meu irmão, e aí, vamos formar novos? Quantos vão para Duque de Caxias? Quantos vão para São João? Quantos que vão para o interior também? Tivemos agora um problema em Cabo Frio agora. Com o PP houve uma... Angra dos Reis. Com o PP eu acho que agravou, né? Porque houve uma concentração ainda maior em algumas áreas, a Baixada ficou abandonada, né? Ainda mais. Primeiro, eles vazaram para cá, viram que a Baixada era boa, e ficou horrível. Inclusive, eu sou um dos que gostaria muito que acabasse com as UPPs. E qual foi a resposta que o senhor teve em relação a isso? Que o senhor cobrou... Sem chance. O coronel falou que sem chance, ele era um dos idealizadores desse projeto. Tá? Agora, o que eu penso de segurança pública é trabalhar com inteligência, primordial. Não tenho convicção e certeza. Temos que investir muito em inteligência, em tentar evitar o máximo de confronto. Tá? Apesar de ser policial, mas eu acho que a gente tem que evitar o máximo de confronto. É ruim para os dois lados, né? Não, todos os dois lados. Todos os dois lados. Porque muita gente fala também só da população civil, mas os militares também sofrem muito. Os números aqui são alarmantes. Não, muito grande. Você acha que o policial, atrás do policial, não tem um ser humano? Não tem uma mãe, uma filha, não tem um pai, não tem um tio, não tem um parente? São pessoas normais como qualquer um outro. Não são, apesar de muitos achar que são super-heróis, mas nós não somos, nós somos de carne e osso. Simplesmente alguém tem que fazer o trabalho. E isso aí eu bato palma, é a melhor polícia do mundo. Sem estrutura, sem condições, sem treinamento, mas normalmente vai lá e resolve. E um ambiente completamente hostil como nós temos aqui no estado do Rio. É horrível. Não é mole, não. Já fiquei muito atrás do poste, a bala comendo. Olha só, nós estamos aqui no Estúdio B, Central de Entrevistas. Lembrando que vocês podem participar aqui da nossa entrevista com o deputado estadual Marcelo do Seu Dino. Envie-nos perguntas, como aqui, ó, a Célia Márcia está mandando uma pergunta aqui para o Marcelo do Seu Dino, eu vou passar a pergunta para ele, mas você que está aí do outro lado também, mande-nos perguntas que vai enriquecer o nosso debate aqui. A Célia Márcia, o deputado, pediu para que pergunte ao senhor o seguinte: como se dá o entrosamento do senhor com o presidente da Alerj, o André Ceciliano, deputado André Ceciliano? André, eu tive que votar pela abstenção, né, na presidência, mas o André é um presidente muito habilidoso, tá, consegue andar bem, consegue fazer com que a casa possa produzir, nos escuta,
Coisa que eu não escuto, eu vejo os deputados falando, meu irmão, você pegou agora, entrou na boa. Porque antigamente quer, não quer, PT, sai, não tem diálogo. Então hoje o André vem conduzindo a casa e é um deputado muito sensível à Baixada também. Isso é muito positivo. Baixada, né? É muito sensível aos municípios aqui da região, né? A qualquer cara quer agradecê-lo, né? Que hoje o Caxias Presente, por exemplo, tem uma boa parte da verba sendo direcionada pela casa. E aí eu quero dizer que eu contribuo economizando mais de 95% de uma verba que eu poderia estar andando de SW4, poderia estar fazendo uma série de coisas, mas eu prefiro andar no meu carro, vim até que meu carro quebrou, vim até de Uber. Mas eu quero dizer que estou pronto sempre a fazer dessa forma e conduzir da melhor forma possível. Tá certo. Eu estava falando ia falar da segurança em Caxias e eu interrompi. Então vamos voltar a falar do município. Qual o principal desafio na área da segurança, já que o senhor é policial, né? E pré-candidato a prefeito no município, qual o principal desafio na área da segurança lá? Segurança não é só polícia, começa por aí. Segurança é você ir lá tapar o buraco, é você cortar o mato, é você acender a luz. Isso também é segurança. Isso fica a cargo da prefeitura. E, lamentavelmente, como eu acabei de relatar aqui ontem, temendo domingão, um vereador amigo meu, Zezinho do Mineirão, me chamou que um time da Vila Ideal foi campeão, foram campeões e me chamaram para poder ir até lá. Quando eu falei, não dá para passar, que era uma cratera enorme. E o pior de tudo, fiz contato como vereador, minha esposa vereadora, fizemos contato com a Secretaria de Obras, não tinha sequer uma equipe de emergência para atender aquela emergência. E aí o que aconteceu? O pior de tudo, uma hora quase que o ônibus caiu no buraco e quem olhava parecia que estava tudo tranquilo, dava para passar pelo lado esquerdo, mas na realidade só tinha uma camada de asfalto e automaticamente se um carro passasse ali, iria cair. Um ônibus, fosse o que fosse, se fosse um ônibus então era certo. E aí uma preocupação que a gente tem muito grande exatamente essa daí, que você não tem um trabalho eficaz hoje na Prefeitura de Duque de Caxias com relação a isso. Então isso é segurança. Num local onde tem uma comunidade próxima, você imagina você ficar parado, tá? E aí você não tem como se locomover. Você não tem como ir nem para frente nem para trás. Isso aí é segurança. Então isso vai facilitar com que possam ter roubos, com que possam ter muitas outras coisas. Então isso é a cargo da prefeitura. E hoje, por exemplo, você fala da guarda de Caxias hoje, não se tem concurso há muito tempo, é uma guarda que precisa ser estimulada, você precisa chamar os profissionais de Duque de Caxias hoje para realmente atuar, trabalhar. Os profissionais hoje de Duque de Caxias estão desestimulados. Você pode pular e perguntar a qualquer um deles. Salários atrasados, uma série de outras coisas. Então, segurança pública vem tudo isso. Agora, como é que se trabalha isso aí? Isso aí se trabalha conversando com os profissionais, chamando para o desafio de mudança, de crescimento, porque você tem que valorizar aquela pessoa que varre, que é importante. Eu costumo dizer que aquela pessoa que está no hospital limpando, ela é tão importante quanto o cirurgião. Mas infelizmente, muitos dos executivos, às vezes, esquecem de valorizar essas pessoas. E, às vezes, basta apenas uma palavra de agradecimento, de conversa. Todos nós sabemos que momentos difíceis estão passando todos os municípios, o estado, o país, mas você precisa ter diálogo com os profissionais. Isso eu não abro mão. Agora, segurança pública, com certeza, é um desafio que nós temos. E aí, uma coisa que eu quero conversar muito, abrir concurso para a guarda. A gente vai ver como está a gente está conversando, botando vários profissionais, pessoas realmente que uma coisa que eu não quero fazer é pegar, como se faz às vezes, e dividir o município como uma pizza. Eu não vou fazer isso, eu acho isso muito ruim quando qualquer político faz isso. Eu acho que o que você tem que fazer é trazer pessoas qualificadas, profissionais, técnicos, para que possam realmente estar ali e fazendo um trabalho diferenciado. Eu acho que esse é o grande desafio hoje de todos os municípios. É exatamente tentar chamar a população para esse desafio, para que você possa ter total autonomia para tocar um município diferente, como às vezes vem acontecendo até na nossa cidade há tempos atrás, aí, como você vê que se divide o município como uma pizza e cada um fica com um pedaço.
O senhor já tem a garantia do seu partido, PSL, para ser o candidato do partido em Duque de Caxias, nas eleições municipais? Conversei com o Flávio e o Flávio deu essa garantia. Me deu essa garantia de ser o candidato do PSL. Talvez do novo partido, né? Tem essa garantia, né? Mas a gente tem que aguardar, ver como é que vão ficar todas as coisas. Eu acredito que vai acontecer. Vai se conseguir, depois que liberar a assinatura eletrônica. A assinatura eletrônica, né? Está nessa pendência. Deputado, eu queria primeiro agradecer a audiência, que está ótima, e lembrar que vocês podem participar, enviar suas perguntas, que a gente vai, na medida do possível, escolher aqui algumas para responder no ar. E eu queria fazer uma pergunta, sua pretensa adversária, Andréa Zito. Qual a sua avaliação? A minha primeira eleição ganhei ao lado do Zito, 2008, né, tomamos posse em 2009. Eu não tenho o que dizer de forma negativa, nenhum dos dois. Nós caminhei ao lado dele durante 4 anos, 3 anos e meio, depois eu saí. Né, no final nós tivemos uma divergênciazinha, mas saí pela porta da frente, nos damos muito bem, eu e o Zito, conversamos, falamos. E na época até consegui algumas coisas, alguns feitos, algumas parcerias com ele para levar até lá para o bairro onde eu moro. Então, eu acho que boa sorte para ela. Deus possa abençoá-la. As mulheres, né, têm um grande diferencial. O Zito já esteve aqui nesse mesmo espaço, no Estúdio B, na central de entrevistas, e teceu elogios ao senhor. Falou que, eventualmente, até num provável segundo turno, num eventual segundo turno, ele iria sentar à mesa e conversar, porque ele vê algumas semelhanças na forma de o senhor atuar na política e o grupo político dele também. O meu estilo é povão, né? Eu digo que eu sou largadão, né? Não tem esse negócio, eu não gosto disso aqui, gravata, Deus me livre, não gosto desse troço. Eu gosto de andar de camiseta, de tênis, de calça jeans, é assim que eu gosto. Então eu sou muito povão. Então nós identificamos, e também é um cara muito povão, que vai para a rua, fala com a população. Então eu tenho certeza que no momento certo, Deus há de fazer a coisa toda certa. E o que eu digo muito, que possa vencer aquele que Deus conhece seu coração, que sabe que tem vontade realmente de mudar a história daquela cidade, para que o Duque Caxiense tenha orgulho de dizer que mora em Duque de Caxias. Eu devo tudo a Duque de Caxias. Eu me casei em Duque de Caxias, minha esposa é Duque de Caxias, meus filhos não nasceram em Duque de Caxias, mas saiu da maternidade, foi para o Pilar, onde eu moro, Duque de Caxias. Entrei na polícia em Duque de Caxias, política Duque de Caxias, então praticamente a minha vida foi toda Duque de Caxias. Como o senhor vê hoje, como um Duque Caxiense, a sua cidade nas mãos do atual prefeito Washington Reis? Meu irmão, eu choro. Eu choro quando eu passo pelas praças, eu choro quando eu passo pelo posto de saúde do Pilar. Choro, meu irmão. Literalmente falando. Porque você olhar uma cidade num potencial como o daquele, e você olhar um posto de saúde, que eu moro próximo do posto, minha casa é praticamente em frente, só que na outra rua, minha rua sem sair tem que passar em frente, e você vê a população que te abraça, a população que gosta de você, a população que tem uma esperança em você. Eu ajudei o Washington no segundo turno. E o que eu pedi foi para que ele demolisse o posto, reconstruísse, fizesse galeria na 5 de julho, asfaltasse as ruas. Foi o que eu pedi para ele. Foi a única coisa que eu falei. Meu irmão, eu quero o avanço do bairro, eu quero o avanço da cidade. Eu não queria votar em ninguém. Mas naquele momento eu iria contra uma coisa que eu prego, que é o voto em branco. Não devemos votar em branco. Mas hoje o que mais me estimula a ser candidato chama-se Washington Reis. Ele não cumpriu esses acordos que foram feitos lá atrás? Anda no bairro do Pilar. Esses dias eu fiz um desafio a ele, o irmão dele. Vamos andar lá no Pilar. Vamos fazer uma tour por Duque de Caxias. Vamos andar por Duque de Caxias. Estou falando de Pilar, não. Vamos andar por Duque de Caxias. O senhor tocou na questão do posto de saúde do Pilar. Agora, a área de saúde é uma das principais pastas, assim, posso dizer, da prefeitura. Pelo menos ele se apregou a isso de ser uma grande secretaria de saúde que ele comanda aqui em Duque de Caxias. Tem médico aqui, concorda? Tem? A saída da saúde chama-se Unidade Básica de Saúde. Eu desafio me dar uma que funcione.
uma que atenda em Duque de Caxias toda a região, 100%, 80%. Não tem. Se você não trata a pessoa, você vai esperar o que? Ela ir para o CTI? Quanto custa para você tratar uma pessoa na unidade básica e quanto custa para uma pessoa no CTI? Eu cheguei a ver a entrevista do Zito, uma grande realidade. O posto de saúde, o hospital, por exemplo, de manhã, não existe em lugar nenhum do mundo que você tenha que acordar de madrugada para ir bater a cabeça para o prefeito para você ser atendido. Aquele hospital é de todos. Uma das coisas que eu mais bato no Saracuruna é exatamente isso. Todos têm que chegar ali e ser atendido. Eu costumo dizer, Marlon e Thaís, que hoje como deputado, se eu sofrer um acidente, me direcionar para o Saracuruna, como é que vai ser o atendimento? Top, não vai? Na própria ambulância vão falar, estou indo com o deputado, meu irmão está muito mal, a equipe toda esperando. Mas digamos que aquilo, a carteira incomoda, né? E tu pega a carteira, bota lá no porta-luva do carro, que às vezes eu tenho o costume de andar sozinho, bato, arrebento o meu rosto, eu posso ser refém de um sistema que eu estou criando. Então eu não compactuo com isso. O atendimento tem que ser para todos. E para as pessoas, às vezes, falam assim, ai, é tão bom que eu conheço ele, conheço o A, conheço o B. Digamos que um dia você não consiga falar com essa pessoa e você tem uma emergência. Como é que você vai fazer? Então eu prezo, luto e batalho constantemente no Hospital de Saracuruna, pedindo um acolhimento, como acolher as pessoas. Logo que eu ganhei o mandato, que eu iniciei o mandato, teve um rapaz, eu estava até virando massa lá, o rapaz, pelo amor de Deus, Marcelo, meu primo está morrendo, vamos lá. Falei, não, cara, vai lá, vai ser atendido. Não, vamos lá, Marcelo. Eu peguei e fui, falei, não, eu vou com vocês. Peguei meu carro, fui atrás. Cheguei lá, encostei no meu cantinho, fiquei quietinho. Simplesmente, a pessoa entrou para ser atendida, daqui a pouco voltou. Eu falei, ué, o que aconteceu? Não, está liberado. Eu falei, mas como? E a pessoa assim, ai, Marcelo, eu vou desmaiar. Eu falei, pelo amor de Deus. Eu falei, não. Aí eu peguei meu telefone na mesma hora e comecei a filmar. Eu falei, ei, governador, olha a realidade que nós estamos vivendo aqui no hospital. Olha porque eu brigo por esse hospital. Olha porque eu trouxe o senhor. O primeiro lugar que eu trouxe o senhor foi aqui no Hospital de Saracuruna. Precisamos mudar essa história. Sei que é um hospital de trauma. Simplesmente, quando eu comecei a falar, e muitos não me conheciam ali até como deputado, e aí voltaram para quando botaram aquele aparelho para ver como é que está a pressão. Não, a pressão não. O oxigênio, o oxímetro. Estava muito ruim, ele não estava oxigenando. 2 dias depois ele morreu. Então eu luto para que isso realmente seja para todos e não para alguns. E eu quero deixar como exemplo o meu filho. Eu conquistei uma ambulância UTI como vereador. E eu pensei no filho de todo mundo, Thaís. Imagina você como mãe, você, Marlon, como pai. Eu pensei no filho de todo mundo. E meu filho tem uma doença rara. Mas meu filho tem plano de saúde. Só conseguiram diagnosticar a doença dele, granomatose Wegener, todos sabem que é uma doença raríssima. Só conseguiram diagnosticar no Fundão. E ele precisava ser transferido. E o plano ia levar mais de 14 horas. E foi aquela ambulância que foi lá e levou meu filho para um outro hospital. Porque ele precisava ir para um CTI. Imagine se eu tivesse feito qualquer outro tipo de negociação, ao invés de buscar uma coisa grande para a população. Então, minha forma de pensar é exatamente essa. Porque você não pode hoje pegar e falar assim, não, vem cá, vou fazer isso. Não, você tem que fazer, ir lá fiscalizar e ver como é que está funcionando. E não direcionar A, B, C, D ou E. Ou quem conhece uma liderança, ou quem conhece um político, não. Mas hoje o senhor acredita que a saúde em Duque de Caxias é gerida dessa maneira? Pergunta a população. Pistolão? Se não tiver pistolão, não tem atendimento? Vai de manhã no Moacir do Carmo. Mas ele grava vídeo todo dia de manhã no Moacir do Carmo e no Hospital do Olho. Não existe. Se você for ver o vídeo, ele fala assim, tá aqui, meu irmão, quem quer operar, quem quer fazer o quê? Não existe isso. Radiologia lá do Saracuruna. Tá bom. O tomógrafo está quebrado. A ressonância que ele falou comprou ou não comprou, é um convênio que está fazendo, está alugando a ressonância. Não existe. Se você for olhar hoje, pelos vídeos que ele faz, um atendimento que ele até alega realmente é verdade, eu não estou aqui para ser leviano, são pessoas de fora, de outros municípios, e quem sofre é a população do Caxias. Muitas vezes eu fico observando, vem deputados de outras cidades. Teve um dia desse, era alguém, acho que de Friburgo, outro de Isso é para pagar conta política. Miracema, se eu não me engano. Isso é para pagar conta política. Porque, infelizmente, para se botar alguns políticos, você tem que pagar a conta.
E aí quem sofre é a população de Duque de Caxias. A prioridade deveria ser o município de Duque de Caxias. Eu estou deputado estadual. O Saracuruna tem que atender a todos, sem exceção. Ciente que o SUS é um sistema único. Mas o Moacir, ele tinha que ser referência para os postos. Para que os postos tivessem ele como referência. Mas, infelizmente, os postos de saúde hoje, ele fica igual louco, sem condições de levar para o Moacir, que é um hospital de maior porte. Porque, infelizmente, existe essa politicagem de que tem que atender A, B, C ou D. Não se pode negar emergência. Mas, pelo amor de Deus, fazer da forma como ele faz, quem sofre é o munícipe de Duque de Caxias. Eu, como deputado, sou obrigado a lutar pelo Estado do Rio de Janeiro, por todo o Estado. Mas, se eu fosse prefeito, seria Duque de Caxias. Deputado, o Manuel Ribeiro, vou ler a pergunta dele aqui. Ele diz que o senhor é muito trabalhador, que conhece seu trabalho, mas ele lembra que os estados e o município de Duque de Caxias estão com o caixa baixo. E ele pergunta se o senhor não acha que poderá pagar um preço alto por não poder fazer o que tem intenção, o que pretende fazer por Caxias, quando se deparar com o orçamento. Seu Manuel, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Primeiro, que eu adoro desafios. Eu sou motivado por desafios. E quando falo um caixa baixo, é fácil, eu até anotei aqui, nós tínhamos um aumento de cargos. Cadê onde que eu botei aqui? Cadê aquela folha? Me empresta aí a folha aí. Nós tivemos um aumento de cargos absurdo, muito grande. Na atual gestão? Na atual gestão, está lá, para quem quiser ver. Quando o prefeito assumiu, como está agora. Em contrapartida, tivemos uma diminuição de 400 professores, tivemos uma diminuição de guardas municipais, mas nós não tivemos reposição. Mas está aqui, ó. Cargos comissionados. Eram 648 em janeiro de 2017. Agora, setembro de 2019, são 1.584. Em valores, janeiro de 2017 era 3.591.850,03. Agora são 6.493.033,74. Secretários eram 9, passaram a ser 20. Subsecretários eram 27, passou para ser 46. Em contrapartida, médicos eram 1.107, agora são 890. Professores eram 5.599, agora são 5.158. Guardas municipais, 232, 208. Então, nós tivemos um aumento em cargos. Esses números são de onde, deputado? Esses números foram tirados do Tribunal de Contas, né? Da própria folha de pagamento. Eu pedi para a equipe para que estivesse fazendo o levantamento, para que estivesse vendo isso aqui. É o dobro em cargo comissionado, pular de 3 para 6 milhões de gastos. Exatamente. De 600 para 1.584, quase 1.000 cargos a mais. E aí a gente tem que entender por que às vezes tem uma certa dificuldade. Aí são as questões dos acordos políticos. E é onde a população tem que começar a entender que esses acordos têm que acabar. Mas isso depende muito da população, como a população vai votar. O político tem que começar a ter autonomia, ele tem que começar a ter condições, a população tem que começar a buscar e votar naquele que ele entenda realmente, que vai representá-lo de forma totalmente diferenciada, diminuindo os cargos. Isso aqui é uma coisa que tem, primeiro, o prefeito ganhando, meu irmão, tem que vir, ó, não tem por onde correr. E aí sim, você contratar professores, você contratar guardas municipais, fazer um plebiscito para ver se a população quer o guarda municipal armado ou não. Se quiser, é mais uma segurança. Vai lá e vê a quantidade de como diminuiu o índice de roubos ali no centro, onde se implantou o segurança presente. Então, isso sim é uma forma de você fazer diferente e dar uma qualidade de vida para a população. O senhor defensor já tocou aí nessa questão, se prefeito for de se armar a guarda municipal? Olha, particularmente, mas eu acho que um gestor ele tem que respeitar a população. Ele tem que escutar a população. Não adianta o que ele quer, tem que ser o que a população quer. E aí sim a gente fazer aquilo que a população quer. E aí abrir um diálogo, conversar um plebiscito, ver o que a população quer. Mas o senhor é simpático a Eu sou simpático porque você vai ter mais segurança. As pessoas não param para entender. Por exemplo, eu tive o meu filho.
soltei o meu filho, roubaram o meu filho ali no viaduto Paulo Lins, na Câmara. O Wendel, que é vereador, o filho dele perdeu 2 celulares no mesmo lugar. Se a gente tem a guarda armada, você coíbe isso. Agora, o senhor não acha que, além de ouvir a população, não tem uma questão também do preparo? Não, lógico. Porque não é uma questão simples e rápida, né? De armar a guarda municipal. É um desafio. Tá aí, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não abro mão disso. No executivo, e como policial que sou, uma arma você não pode dar para qualquer pessoa. A arma, ela faz você virar um super-homem. Então, você tem que preparar muito uma pessoa para isso aí. Você sabe quantos tiros eu dei na minha formação, Thais? Dá um chute. Eu não tenho ideia. 61 tiros. Você acha que você forma um homem para combater, para dar um fuzil na mão dele com 61 tiros? Se você for perguntar aos policiais, mais do passado, quantos tiros eles deram? Tem uns que deram 30, 20. Esse homem foi preparado, Thais? Não. Negativo. Pegaram esse homem, jogaram ele, e ele foi pegando, né? Foi, como posso dizer, tendo um know-how melhor, maior, na prática. E aí, lamentavelmente, o que acontece? Os nossos policiais, eles tinham que passar por treinamento constante, como o BOP. Você tinha que fazer isso. Porque aí sim você vai treinar profissionais. Quantas baixas nós temos no BOP? São baixas, são poucas. Porque eles são treinados constantemente. Hoje você pega um policial, o cara não tem treinamento. O cara não tem uma escala de 24/48, que é desumana. Nenhum ser humano consegue render 24 horas. Eu sou radicalmente contra a escala de 24 horas. Seja para médico, seja para quem for. Porque você não produz. Chega um momento que o seu corpo fala assim, ó, não te pertence. Pede socorro. E aí você faz o quê? Vivemos num estado que a temperatura é maravilhosa. Então, quando chega no final, acabou. Você já não tem mais condições de avançar, entendeu? Sem contar que normalmente os policiais depois ainda fazem o bico, né? Ainda tem isso. Recebendo aqui no Estúdio B Central de Entrevistas o deputado estadual Marcelo do Seu Dino. Vocês podem mandar as perguntas para cá que nós vamos transmiti-los aqui. Olha só, Ney do Pula Pula, ele quer falar sobre o 3º distrito. Nós aqui de Imbariê e bairros vizinhos estamos esquecidos pela atuação da prefeitura. Qual seria o seu plano de governar, não só Duque de Caxias, mas também em relação se já teria alguma coisa para esse 3º distrito que é formado por Imbariê e bairros vizinhos? Ney, o terceiro distrito, digo 3º distrito, aí vamos falar Pilar, vamos falar um local, que eu gosto muito de falar desse local, que é a riqueza e ao lado a pobreza, que é Campos Elíseos. Campos Elíseos é um local esquecido, abandonado, como 3º distrito. Se você andar em alguns lugares do nosso município, você vai ver que existe sumidouro. Você acredita nisso? Sumidouro. As pessoas vibram hoje quando uma pessoa faz uma vala. Simplesmente uma vala. Não está pedindo tubos, manilhas. Vala negra. Acredite. Se quiser me desafiar, eu levo onde vocês quiserem, para que vocês possam ver. Então, automaticamente, hoje, o que eu digo para as pessoas, principalmente 3º distrito, 2º distrito, até parte do 4º, que infelizmente não chegou o saneamento, se começasse a economizar dinheiros, como aqui, vamos falar aqui, se você não aumenta essa quantidade de cargos, tá? Você teria uma economia aí de mais ou menos 120 milhões, que nós fizemos mais ou menos a conta, não foi isso? No final de um mandato, segundo aí, acho que cada um quilômetro custa 1 milhão, seriam 120 quilômetros de saneamento para a população. E aí você levaria uma qualidade de vida. Vamos falar de gestão de saúde? A cada R$1 gasto em saneamento, é menos 4 na saúde. Aí sim, você realmente vai ter uma possibilidade realmente de dar uma qualidade de vida para a população. Vamos falar de saúde? Vamos falar de esporte? Tem esporte? Não tem esporte. Você não tem praças. As crianças querem brincar, os adultos querem chegar em casa, final de semana ou à noite, o trabalhador, aquele que não tem condições de poder ir para um shopping, quer jogar uma bola. E não tem. Não tem. E aí como é que você pode falar em saúde se você não tem esporte, se você não tem qualidade de vida, se você não tem saneamento? Então você não tem saúde.
Vai falar o quê? Que você tem lá no hospital e faz uma cirurgia ou outra e com dificuldade, vai lá ver. É exame que vence, porque você não consegue atender a demanda. Quando você polariza, você começa a atrair, é tanta gente que você não consegue. Só você ir lá olhar um mutirão que você vai ver que na realidade as pessoas na íntegra não são atendidas. Essa é a grande realidade. Você vai ver, tem uma parte que é atendida? Não vou ser leviano aqui. Mas exame que vence, as pessoas que precisam, que estão no anseio de querer realmente fazer a cirurgia, paga e daqui a pouco vence. E aí a pessoa fica como, meu irmão? A ver navios. O que o senhor atribuiria esse problema de caixa que a Prefeitura de Duque de Caxias vem enfrentando, especialmente para regularizar o salário dos servidores? Uma delas seria por conta disso? Não, uma delas seria essa daqui. E aí você tem que rever todos os contratos, qual o valor dos contratos, como é que está tudo, se realmente está legal. Tem empresas que recebem em dia, outras não, tem umas que estão todas certinhas, tudo bonitinho, e a gente tem que levantar tudo isso para poder realmente se ver como se dá todas essas coisas. O senhor, no caso, sentando na cadeira do hoje prefeito Washington Reis, se for a vontade de Deus, garante que essa questão de atraso no pagamento de servidor seria coisa do passado? Uma coisa eu garanto, que eu vou sentar com a população, como já fiz com a minha família, de sentar, mostrar qual é a real situação e chamar a população para uma batalha, para nós realmente mudarmos a história. Porque hoje, se você olhar, o município pode gastar até 54% com folha. Mas se você, hoje, ou melhor, o que nós fazemos na nossa casa? Você tem aqui, você tem X que você pode gastar, mas nós normalmente economizamos. Não é isso que nós fazemos? O natural seria fazer isso aqui, encargos. Diminui a quantidade de professores, diminui a quantidade de guardas municipais, diminui tudo, mas você não faz uma economia para realmente não ter que estar naquele limite de 54%. Eu sei que é muito fácil você falar dos outros. Não adianta falar, meu irmão, o cara vai... Não estou aqui prometendo fazer coisa mirabolante, mas sim, conversar, dialogar. O que eu sempre faço com a população, meu gabinete é de portas abertas. Eu atendo qualquer pessoa que chegar no meu gabinete. Atendo as pessoas que vão na minha casa, Marcelo, eu não tenho dificuldade com relação a isso, entendeu? Porque o político ele tem que estar próximo e entender. Por que eu nunca me mudei de onde eu moro? Porque quando falta água eu sei, quando está com problema de segurança eu sei, quando o bairro está enchendo eu sei. Então isso é importante. E o político, por mim, ele, na minha opinião, ele tem que morar no bairro, o próximo dali, onde ele está, para que ele possa entender. Porque uma coisa é fato, ninguém quer o mal para a sua família. E uma vez eu me lembro fazendo um discurso, na época, na campanha, e eu falei que eu morava e meu amigo falou o seguinte: Marcelo, esse teu discurso está furado, o importante é que o político faça. Eu falei, pô, legal, cara, show de bola, muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você faz o quê? Ele falou, sou policial, tu sabe? Beleza, deixa um pouco de fumo na esquina do teu carro. Tá maluco, minha família mora aqui. Eu falei, essa é a diferença do político realmente, que entende e sabe da dificuldade que a população passa. E a partir daí, você vai ter exatamente isso. Um exemplo que eu vou te dar. Quantas vezes eu estou tomando banho lá na minha casa, daqui a pouco sinto o cheiro ruim da água. Por quê? Infelizmente, no passado, botaram toda a tubulação de água passando dentro do esgoto. Então, quando você tem uma pressão baixa de água, né, que acontece muito no momento de estiagem, aí você liga a bomba, que lá é tudo bom, você liga a bomba e automaticamente o que acontece? Você tem aquele cheiro horrível e é complicado. Entendeu? Então eu não abro mão disso, de estar sempre ao lado do meu povo, entendendo realmente quais são as dificuldades, quais são os problemas. Tá certo. Muita gente participando aqui, a audiência hoje está enorme, realmente não para de subir. Temos aqui o deputado estadual Marcelo de Seudino, o pessoal parece que está gostando. E muitas perguntas aqui, ó. Fabinho Soares. O que o senhor acha sobre, o que o senhor tem a dizer sobre também outra questão, que não são os servidores da ativa, mas os pensionistas de Duque de Caxias que estão sem receber já há bastante tempo. E outra também aqui para emendar, o Douglas Estrela pergunta o seguinte, sobre como o senhor está vendo essa questão da Prefeitura de Duque de Caxias está trocando a iluminação da cidade por lâmpadas de LED. Eu acho... Vou começar pela lâmpada aí. Eu acho maravilhoso. Eu acho Douglas muito bom, Estrela pergunta. Até porque Duque de Caxias arrecada 2 milhões por mês de iluminação pública. Então tem que investir em iluminação pública. Isso já passou da hora. Eu sou fissurado por iluminação, amo luz de LED. Meu sonho é ver Duque de Caxias toda ela. Mas se você for olhar hoje,
Eu te levo agora em várias ruas que sequer tem um braço de luz. Não tem um braço de luz. É muito bonito você botar na Brigadeiro, você botar nas principais, mas se você for andar... Porque, meu irmão, uma coisa é fato. Infelizmente, sempre a pessoa mais sofrida que são aqueles esculachados e esquecidos. Fica por último. Por último. E aí eu vou falar pro Ney. O meu sonho é sair de dentro para fora. Porque se você for ver, sempre tem obra no centro. Recapeamento agora, recapearam a Brigadeiro. Lindo, maravilhoso. Ó, asfalto lisinho. Mas enquanto a partir daquele pobre coitado que movimenta, que faz girar essa roda do nosso país, tá lá pisando na lama, tendo que sair com um saco até em cima. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. E recapeamento em muitos lugares sem fazer qualquer tipo de sistema de drenagem, a qual eu sou louco, eu adoro o sistema de drenagem. Eu gosto muito disso. Hoje, se você, vou te dar um exemplo aqui, se você for ver hoje o caminhão Vacol, que é uma coisa cara, se você for ver, faz lá o levantamento, ele volta no mesmo lugar 20, 30, 40 vezes no ano. Por que não vai lá e dá resposta à população, faz a obra que tem que ser feita? Você vai ver no final, você vai gastar muito mais. Tem algumas questões que dependem também de acordo com o governo do estado, né? Em relação a essas obras de dragagem, de... Aí você está falando, o que você está falando aí, você está falando da dragagem dos rios. Uhum. Isso aí, com certeza, fica a cargo do estado. Mas eu estou falando simplesmente, às vezes você tem uma manilha quebrada. Você tem que sondar o solo, você tem que sondar para poder ver. E aí você pode fazer um bypass. Se você às vezes tem um lugar que é complicado, você vai... Isso aí eu posso falar. Marilene Ramos foi discutir comigo, eu sentei com ela e falei, olha só, vamos discutir de drenagem que eu estou pronto para falar contigo. Ex-presidente, né? Só para o nosso ex-presidente do INEA. Perturbado. Né? Como tenho perturbado lá o presidente do INEA agora, é o novo que está lá, o Cláudio estive lá, e precisamos muito trabalhar com prevenção. Se você olhar, é sempre só vão fazer o trabalho quando explode tudo. Eu sou radicalmente contra isso. A gente tem que trabalhar com prevenção. Hoje, por exemplo, eu falo para as pessoas que a Baixada Fluminense sofre muito com enchente. A coisa mais fácil é você resolver o problema hoje da Baixada Fluminense. Você vai na saída dos rios, cria diques, lá próximo da Baía de Guanabara, cria os diques, botam comportas, mas não bota ela automática não, bota ela manuais. E aí você trabalha com um sistema de bombeamento, trabalha com a meteorologia. Você sabe onde os pontos às vezes vão encher. E aí você vai fazer o quê? Você vai ver maré, trabalha com a tábua de maré baixa, vai ter chuva, pô, meu irmão, trava, liga as bombas, deixa bem baixo os rios. Aí é a prefeitura que vai entrar com o sistema de drenagem em cada bairro para poder melhorar. Aí você vai conseguir resolver o problema da Baixada Fluminense, que enche muito. É caro, mas tem solução. E duvido se isso não funciona. Duvido, desafio qualquer um. Agora, é muito caro. Complementando essa pergunta, já que a gente está falando desse assunto, a Lúcia Maggio perguntou se o senhor tem projetos para limpeza dos rios. A gente já está falando, né, especificamente. Deixa eu falar, eu tenho uma loucura por isso, porque é muito triste. Eu me lembro nas chuvas de 2009 para 2010, um aninho de mandato, irmão, um ano. O bairro do Pilar ficou 7 dias debaixo da água. E eu me lembro que eu fui para a guerra, comecei a guerrear. Na época até o Marcelo Crivella era senador. Fui para Brasília, guerreei, sentei com o saudoso vice-presidente José de Alencar. E prontamente ele pediu o ministro para que nos atendesse, levou as comportas e o bairro nunca mais teve problemas de ficar debaixo d'água como nós ficamos 7 dias. Então, eu tenho cobrado muito ao INEA exatamente isso. Eu tenho verbas minhas direcionadas exatamente para isso. Tá? A gente tem emendas, não é impositiva, infelizmente, né? Agora até passou na casa, só em 2023 que nós vamos ter emenda impositiva. Alguns deputados, não sei porque vão usar. Quem usar errado, paga pelo preço. Mas nós que somos de base, nós que conhecemos a dificuldade da população, por que não ter emenda impositiva? Por que não direcionar? Já que a população sofre tanto, porque aqueles que usam mal a verba acaba prejudicando o trabalho de quem usaria. Infelizmente, uso, né? Naquela casa, hoje mesmo passou um projeto de lei, uma PEC minha, em primeira discussão, dando mais poderes não,
na realidade, apenas destrinchando o que é a fiscalização do executivo. Porque esses dias eu fui fiscalizar o Hospital de Saracuruna, no centro de esterilização, é um local que não pode se adentrar de qualquer forma. Mas eu tive uma denúncia e fui verificar. Como já tive diversas vezes parabenizando, as obras estão sendo feitas, só que entre fazer uma obra no corredor e fazer a obra lá no centro de esterilização, vai ser o centro de esterilização. Só que o centro de esterilização, às vezes, é um local que ninguém vê. E o corredor todo mundo passa. E aí, como deputado, prontamente, quando era mais ou menos umas 9, 10 horas da noite, fui até lá para verificar. E chegando num local, infelizmente, que falaram o seguinte: deputado, o senhor tem que vir no horário administrativo. Eu falei, ué, como é que é isso? Quer que eu mande uma carta agora dizendo que eu vou vir fiscalizar? E o regimento diz que você tem que ser de uma comissão permanente. Eu falei, não, que isso, não existe, sou deputado, como qualquer um outro. Os 70 deputados têm poderes de fiscalização. E aí fizemos a nossa PEC, hoje, aprovada, acho que só teve 6 votos contra, porque, infelizmente, aí volta aquilo, mas tem deputado que vai abusar da fiscalização. Pô, mas então não vai ser deputado. Pô, escolhe outra coisa, irmão. Você não tem que ser fiscal. Ué, agora, é o que eu falei, eu não adentrei o local, porque falaram, primeiro, eu não me omiti a fazer todo o procedimento para adentrar a sala. Aí me falaram que sem ser horário administrativo, tinha que... Mas botaram vários obstáculos. E aí, por final, o jurídico deles falaram que eu não tinha poder de fiscalização. E a gente foi buscar, na Constituição diz que nós temos poder de fiscalização. Agora, quer fiscalizar? É subjetivo. Não, fiscalizar é ver o que está errado, você vai não, agora não. Agora nós temos, dentro da Lei 102 da Constituição Estadual, no parágrafo 9, dando plenos poderes para que o deputado entre, para que ele fiscalize, para que ele filme, preservando as pessoas, para que realmente a gente possa ter, porque nós somos o direito de fiscalizar, porque nós somos a voz e os olhos do povo. Essa é a nossa atribuição. Então eu falei, não vou aceitar não, meu irmão, vamos cair para a guerra. Falei com o Siciliano, falei, pô, chefe, aí ó, minha PEC, bota logo a minha PEC. E aí, graças a Deus, olha só, temos uma outra participação aqui do Leco Perpétua. Ele dá boa noite ao senhor e diz e pergunta, se eu já acho que já tocou nesse assunto, que o senhor economiza até quase 90% da verba de gabinete do senhor lá na Assembleia Legislativa, é isso mesmo? Não faz uso? Mais de 95%. Mais de 95%. Dessa verba, a única coisa que lembrando que isso não seria contra a lei que o senhor utilizasse, não. É permitido. É permitido. O senhor é que abre mão para poder a casa economizar e aí poder... como agora fazer empréstimo para o governo do Estado e movimentar os Caxias presentes, como o senhor citou. Né? Fala de empréstimo não, que me lembra dos 150 milhões. E aí mais um rumbo que Caxias vai ficar para o próximo governo, que é um absurdo. 150 milhões, lembrando aqui, ó, quem nos assiste, é que a Câmara autorizou o Poder Executivo de Duque de Caxias a contrair um empréstimo de 150 milhões de reais. E que aqui eu quero parabenizar a minha esposa, que votou contra. Sim. Parabenizar o vereador Foram Wendel. 3 votos contrários, se eu não me engano. Vereador Wendel e acho que foi o cowboy Beleza, aquele policial civil que também votou contra. Então quero parabenizá-los. Não foi unanimidade, mas quero dizer uma coisa que muitos vereadores até me confidenciaram que votaram contrariado, não querendo realmente fazer isso. E acabou passando a mensagem. Infelizmente, passou. Eu acho que isso é uma grande irresponsabilidade. Inclusive, a minha esposa já está fazendo um projeto de lei para que qualquer prefeito só possa fazer qualquer tipo de empréstimo dentro do seu mandato. Porque ele, pelo menos, vai responder e não vai largar bomba na mão de outro. A esposa que ele cita é a vereadora de Duque de Caxias, Deise do Marcelo do Seu Dino. Né? Todo mundo Vou fazer mais uma pergunta aqui. O Daniel Moraes, ele pergunta, deputado, sendo eleito prefeito, como pretende resolver a questão dos camelôs que tomaram conta das nossas calçadas? Esse é um grande desafio. Eu quero dizer o seguinte, o Duque de Caxias, vai abrir uma empresa hoje em Duque de Caxias, é muito caro. Precisamos conversar com os empresários de bem, não os empresários que querem levar dinheiro e ganhar dinheiro dentro da prefeitura, mas empresários de bem, entender quais são as suas dificuldades, ver como é que estão cada imposto, trazer incentivos, porque todas aquelas pessoas estão, nem todo mundo quer estar ali, não. É realmente a realidade, o desemprego que tem na cidade hoje, no estado, em todos os lugares. São muitos. O Duque de Caxias é o que menos cresce hoje. Aí fala assim, levei a Coca-Cola. Legal, vai lá e passa a ver quantas empresas estão fechando.
Então, isso é uma coisa que nós temos que trabalharmos, que eu queria até ter oportunidade de falar, mas não vai dar, porque está acabando o tempo. Mas geração de emprego, isso é uma prioridade. Educação é outra coisa que eu queria ter um dia oportunidade de poder falar. Nós temos os melhores professores em Duque de Caxias, mas em contrapartida temos os piores IDEBs que existem. Então eu não consigo. O IDHM em Duque de Caxias, Jesus, é um absurdo, é um cúmulo do absurdo. Então precisamos trabalhar tudo isso aí, pode ter certeza que nós vamos fazer o melhor, não tenho dúvida. Tá certo. Estamos chegando aqui ao final. Mas vamos trabalhar muito com relação aos camelôs, para ter certeza. Tá certo. Mas pode vir em outra ocasião. Ano que vem, nós vamos até comunicar aqui que voltaremos, essa aqui é a última entrevista desse ano, 2019. Em 2020, nós voltaremos novamente a debater as coisas da Baixada. Políticos estarão aqui, prefeitos, deputados e, sobretudo, também vamos discutir as eleições municipais. Vamos abordar as eleições municipais do ano que vem. Vamos trazer todos os municípios aqui da região metropolitana do estado e o senhor, como candidato, vai ter a disponibilidade de novamente falar com o seu eleitor de Duque de Caxias. Amém. Nós estamos chegando ao final aqui de Estúdio B Central de Entrevistas, parabenizando vocês, agradecendo vocês a ampla participação. Muitas perguntas vieram aqui, não vai dar tempo de eu falar aqui ao vivo, vou transmiti-las para o deputado estadual, para a assessoria dele. Estaremos respondendo. E agradeço aqui a presença do deputado, agradeço a Thaís aqui, que abrilhantou a nossa entrevista, muito boa, e passo a palavra aqui ao deputado Marcelo Dissodino para as considerações finais. Posso só lembrar que a gente volta dia 6 de janeiro, tá? Isso Hoje aí. é o último. É o último programa de 2019, dia 6 de janeiro estaremos de volta com o Estúdio B Central de Entrevistas. Quero primeiro parabenizá-los, tá? Todos vocês, os que estão aqui por trás aqui, que Deus abençoe vocês. Muito obrigado, meu amigo. Parabenizar a Thaís, o Marlon, dizer da satisfação de poder estar deputado hoje, tentando dar o melhor de mim para poder representar você e sua família. Ser bem diferente de tudo que vocês estão acostumados. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa entrevista, desse nosso bate-papo. Nos acompanhem nas nossas redes sociais, é muito importante. Nos apoie e, acima de tudo, esteja orando. Orando para que possamos ser realmente um espelho dentro daquela casa, para mudar a história da política do Estado do Rio de Janeiro, e Duque de Caxias mora no meu coração, né? Um abraço para todos. Chuva de bênção na sua vida, na vida da sua família. Até 6 de janeiro, quando nós voltaremos com o Estúdio B. Um abraço. Boa noite, um abraço. Feliz Natal a todos. Feliz Natal. Feliz Natal em 2020 com muita saúde e paz. Isso aí.